A espera terminou, finalmente você vai saber a minha opinião a respeito da Tropa Alpha por John Byrne, este ônibus aqui da Marvel. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui no canal BBHQs. Finalmente vamos poder comentar sobre o ônibus da Tropa Alpha. E eu só quero te dizer o seguinte, que eu vou apresentar o trabalho com a incrível arte do John Byrne e vou fazer alguns comentários. Eu não tenho pretensão de dar spoilers, mas vou sublinhar alguns momentos desse quadrinho. Sem spoiler, mas vou sublinhar em alguns momentos enquanto mostro a arte para você, tá bom? Vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar para você aqui o acabamento, a questão da arte do John Byrne, que é simplesmente espetacular, e fazer comentários sobre as histórias que estão contidas nesse volume aqui de 752 páginas. Bora lá pra gente conferir esse trabalho, finalmente? Beleza, então, galera? Vamos dar uma conferida aqui, então, no ônibus, tá? Tirando aqui a sobrecapa. Como já é tradicional nos ônibus da Marvel, você sabe, normalmente vem com essa capa preta. Nossa, cara, tem gente que detesta essa capa preta. Sempre que eu mostro aqui, o pessoal reclama da capa preta, tá? Mas é isso aí o formato que a Panini tem lançado nesse padrão. A maior parte dos ônibus, não são todos não, tá? Alguns têm uma arte um pouquinho diferente. O universo Marvel por Frank Miller, por exemplo, é uma exceção a esse formato aqui da Tropa Alpha. A Tropa Alpha foi escrita pelo John Byrne, né? Em um período ali em que ele estava começando a realmente despontar na Marvel. Ele ficou muito conhecido por conta de diversos trabalhos, dentre eles, trabalho que ele fez com os X-Men, trabalho que fez com o Quarteto Fantástico, Mulher Hulk, o Hulk, né? Então ele realmente ganhou muita notoriedade. E muita gente lembra desse trabalho do John Byrne como sendo o melhor. Muita gente considera esse aqui o auge do John Byrne na Marvel. Isso aí cabe questionamentos e debates, nós não vamos entrar nesses debates aqui, eu só quero te dar uma ideia, uma percepção de como muita gente adora esse material. Tropa Alpha era um material realmente muito aguardado e muito esperado por muita gente. Aqui você tem as edições que compõem aqui, e o John Byrne, que ele é um super astro dos quadrinhos, especialmente nos anos 80, né? Ele com o tempo ele foi perdendo talvez um pouco daquela glória que ele tinha dos leitores ali nos anos 80, mas o Byrne é um dos grandes nomes da década, não tem como negar isso, né? Se o Frank Miller e o Alan Moore, eles realmente revolucionaram a narrativa dos quadrinhos, com trabalhos como Batman 1, Cavaleiro das Trevas, Miracle Man e Watchmen, coube ao John Byrne fazer aquele quadrinho, entre aspas, feijão com arroz, mas de altíssimo nível, né? De grande qualidade narrativa. Eu já resenhei aqui no canal três ônibus, e eu vou deixar aqui para você no card para que você possa assistir, 3 ônibus de John Byrne, que foi Quarteto Fantástico volume 1, o volume 2 e a Mulher Hulk. 3 trabalhos que eu particularmente gostei bastante, tá? Então vamos lá, vamos dar uma conferida aqui no material. Aqui você tem a equipe, né? E já tem algumas particularidades dessa equipe, é muito interessante esse ônibus, que ele é diferente dos outros. Já vou te explicar um pouquinho melhor. Tem o Pigmeu aqui, olha que legal. Nós temos aqui os desenhistas, né? O John Byrne faz a maior parte dos desenhos também. Grande astro aí que escreve, desenha, arte finaliza e até letrera os próprios quadrinhos. É impressionante o trabalho do Byrne. Aqui você tem, né, as edições, inclusive aqui envolvendo as Guerras Secretas 2, ó. Tá vendo? A gente tem aqui uma introdução, sempre pelo Leandro Luiz Del Manto, grande conhecedor dos quadrinhos desse período aí, dos anos 80 em especial. Aqui nós temos uma entrevista com o John Byrne, vai ter uma entrevista no final da edição também. Tem sido comum, né, esse material apresentar essas entrevistas, especialmente com o Byrne. A entrevista é interessante, tá? Não é aquela coisa que você fala, ai meu Deus, que chatice, eu quero ler logo o quadrinho. Não, é uma entrevista interessante. E a gente vai acompanhar aqui a equipe canadense nos seus conflitos. O interessante nesse material, algo que eu acho realmente muito interessante, é como o John Byrne vai desenvolvendo a existência do supergrupo. Porque o que acontece? Inicialmente a Tropa Alpha era um projeto governamental que em determinado momento deixa de existir. Então a Tropa Alpha, em tese, ela também deixa de existir, porém nós temos o James Woodson, que é o guardião, que vai reunir
a galera aqui de novo, né, para realmente formar a Tropa Alpha. Só que no começo do Omnibus, essa Tropa Alpha, ela de fato não se reúne. É curioso isso, a gente vê membros do grupo se reunindo para determinadas ações específicas, mas depois também eles acabam debandando. Em um certo sentido, olha a arte do Byrne, espetacular. Em um certo sentido, a Tropa Alpha lembra um pouco os Sete Soldados da Vitória, da DC, que é um grupo onde eles nunca estão juntos de fato. E é aqui, ao longo de toda a narrativa desse Omnibus, a super equipe de fato nunca eles estão juntos. Sempre há uma série de situações que os apartam, seja problemas pessoais ou até problemas mais graves, digamos assim, tá? Olha só que interessante. Uma outra coisa que é muito trabalhado pelo John Byrne nesse material aqui é uma série de conflitos. Todos os personagens vão encontrar conflitos de alguma natureza. Ou conflitos com parentes, familiares, ou conflitos interiores, conflitos com a própria dubiedade da própria psique, né? O quadrinho, inclusive, trata essa coisa digamos assim, dessas personalidades duplas, né? De uma forma muito interessante ao longo de toda a história. E a gente vai ver que aqui no começo desse quadrinho também, nós vamos acompanhando aqui o John Byrne trabalhando com elementos que lembram um pouco o que ele fez no Quarteto Fantástico. Quer dizer, tem um elemento forte aqui de ficção científica, especialmente no começo. O quadrinho todo vai aparecer esses pontos, mas no começo em especial, né? Especialmente aqui no começo, a Marina vai enfrentar o mestre, né? A gente vai ver então esse elemento mais de ficção científica no quadrinho. Porém, à medida que a gente avança, a gente percebe que a temática principal do quadrinho não é de fato ficção científica como é no caso do quarteto. A principal questão aqui vai circular mais por termos místicos, termos relacionados a questões da própria alma. Então, todo momento a gente vê várias histórias aqui com possessões, né, com lutas travadas num plano dimensional mais espiritual, digamos assim. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E sempre aqueles conflitos, né? O Byrne consegue pegar aqueles elementos que a Marvel criou, especialmente para o Quarteto Fantástico, e consegue desenvolver muito bem aqui, inclusive com algumas histórias muito fortes. Eu realmente não quero dar spoilers, mas quem leu esse material nos anos 80 sabe que esse quadrinho aqui tem um dos momentos talvez mais dramáticos das histórias em quadrinhos de super-heróis, tá? Para quem nunca leu, tem essa história que é clássica, né? Essa aqui é uma das histórias clássicas desse período aqui do Byrne, onde você acompanha aqui uma luta acontecendo no meio da neve, né? A equipe canadense e tal lutando. E você vai ver, olha só, tudo branco as páginas, muito legal o recurso que o John Byrne vai usando aqui. E ele usa outros recursos. John Byrne é muito criativo, né? Ele usa vários recursos interessantes aqui. E ele trabalha muito essa questão dos conflitos. Conflitos entre familiares, conflitos pessoais, íntimos, né? E até conflitos com o mundo superior. E num desses conflitos, né, existem vários conflitos, tem alguns momentos, em vários desses momentos de conflitos, seja interior ou com outra pessoa e tal, vão acontecer momentos bem dramáticos nesse quadrinho. Ele tem alguns, 3 ou 4 momentos aqui que são aqueles de assim, de dar nó na garganta, tá? Apesar de ser um material lá dos anos 80, não se iluda de que esse quadrinho não consegue mexer com a gente, ele consegue. É claro que na maior parte do tempo, o Byrne, que é essa grande especialidade do Byrne, é fazer aventuras, né? O Byrne, ele consegue fazer grandes aventuras, tá? Nos seus quadrinhos, ele consegue trabalhar isso muito bem. E o pessoal que leu isso aqui lá nos anos 80 realmente tem um carinho muito especial por esse trabalho. Nós acompanhamos no começo desse Omnibus uma alternância de histórias de um arco específico com histórias de arcos individualizados, onde você vai conhecendo a origem de cada um dos personagens. Você deve estar percebendo que eu não estou falando os nomes dos personagens, nem trabalhando detalhes a respeito de cada um deles e dos poderes. É de propósito, porque o quadrinho ele traz essas origens, ele traz os nomes, de onde vieram, quais as situações e circunstâncias em que esses personagens apareceram, e eu entendo que falar isso para você, trazer esses elementos para você, seria de fato um spoiler, tá?
Então por isso que eu não estou falando, o quadrinho ele vai trazer isso detalhadamente em histórias específicas que vão se alternando com essas histórias mais da missão do grupo. E a gente vê em vários momentos personagens desse grupo da Tropa Alpha debandando, muitas dores são manifestadas, muito sofrimento. É comum nesse quadrinho aqui você ver os personagens realmente sofrendo dramas muito profundos. E isso, com certeza, é uma forma que a gente tem de se conectar a esses personagens, porque a gente acaba curtindo o fato de que eles não são os X-Men, eles não são os Vingadores, eles não têm assim uma bala de prata, algo espetacular que vai transformar toda a situação deles rapidamente e eles vão vencer o inimigo. Não, isso não acontece. Pelo contrário, eles são até bastante limitados, né? Inclusive, a gente tem um personagem aqui, por exemplo, que é o Pigmeu, que ele é uma figura que tem essa estatura, né? Isso é tratado dentro do quadrinho, a questão da estatura dele, ele é muito habilidoso e ele sofre de muitas dores, então, dores físicas, né? Assim como a gente encontra aqui também outros personagens que lidam com problemas interiores muito profundos, tá? Olha só, participação aqui do Wolverine, como você já tá vendo. E é fácil entender porque que a galera curtiu tanto a Tropa Alpha, tá? Eu acho que o grande trunfo desse quadrinho é exatamente conduzir a narrativa desses personagens de maneira que você se identifica com eles. Não com os poderes, não com as ações deles necessariamente, mas o fato de que são personagens com muitos dramas. São personagens que lidam com muitas dificuldades, isso faz com que a gente consiga se conectar a eles e a leitura é muito agradável. O Byrne não tem nenhum tipo de medo ou receio de fazer aventuras aqui totalmente translocadas, de dar explicações que são bastante forçadas, mas que dentro daquilo que ele já vem estabelecendo desde o começo, combina com a história. Justamente por conta dessa tensão que o material traz em vários momentos de dificuldades dos personagens, também nós conseguimos ter momentos de alívio, de respiro bem profundo e aliviado ao acompanharmos algumas situações que acontecem nesse ônibus aqui, tá? O fato da galera gostar desse material aqui é plenamente justificado. Eu entendo que em termos de qualidade, esse trabalho aqui da Tropa Alpha, ele não fica devendo para o material do Quarteto Fantástico. O Byrne tá usando aqui uma abordagem diferente do que ele usou no Quarteto, tá? Não dá para comparar assim diretamente em termos, falar a mesma coisa, né? Comparar nesse sentido, assim, o quadrinho é igual, é um Quarteto Fantástico com Vingadores do Canadá. Não dá para dizer isso, ele consegue trabalhar as personalidades, especialmente porque ele vai, como eu já disse, contando as origens pra gente de cada um desses personagens. E nesse aspecto ele vai conseguindo fazer com que a gente se conecte aos personagens e até mesmo sofra com eles em alguns momentos, tá? Olha só. E brinca com a nossa imaginação. Esse quadrinho aqui, ele é o típico quadrinho que ele brinca com a nossa imaginação. Ele não está preocupado em ser realista, entre aspas, em falar tudo cientificamente correto, embora ele tenha situações que sim, do ponto de vista humano mesmo, você fica realmente impressionado com o efeito que o Byrne provocou, tá? Mas em geral aqui é um quadrinho de aventurona mesmo, de um supergrupo canadense, cheio das suas dúvidas, questionamentos e falhas, mas o quadrinho funciona muito bem para colocar a gente nesse aspecto, nesse ambiente exatamente do super-heroísmo. É como eu disse e repito, o Byrne, ele é talvez o criador dos quadrinhos de super-heróis moderno, né? Depois da fase ali do Kirby e tal, talvez ele tenha sido o cara que tenha criado a linguagem mais adequada para os quadrinhos ali nos anos 80. Tem lá Frank Miller, Alan Moore inventando coisas e tal, mas o quadrinho mensal, aquele de todo dia, aquele que você deixava de comprar o lanche na escola para comprar mensal e ler, aí eu acho que o Byrne realmente mantém uma consistência impressionante em seus trabalhos. Galera, é o seguinte, tá aqui então o Ônibus da Tropa Alpha. Eu tenho certeza que você agora resolveu adquirir esse material e você pode adquiri-lo aqui na descrição do vídeo, tá? Com o link da loja Mundos Infinitos. Eu verifiquei lá com a galera. Tem bastante itens da Tropa Alpha lá disponível para você comprar, para você adquirir, tá certo? Então eu recomendo que você adquira
o seu ônibus na loja Mundos Infinitos para você ter a melhor experiência de entrega que você vai encontrar de todas as lojas que estão vendendo quadrinhos hoje no Brasil, tá? Você vai comprar o teu ônibus lá na Mundos Infinitos e você vai ter essa experiência absolutamente incrível do atendimento e da entrega deles, tá certo? E certamente você vai querer depois adquirir outros materiais pela loja Mundos Infinitos, então eu recomendo fortemente o ônibus da Tropa Alpha aí pelo link da loja Mundos Infinitos, fechou? É isso aí, comenta comigo se você gostou desse review aqui, se você gostou da apresentação. A gente volta em breve com mais um programa aqui no canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!